Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Hoje a gente estreia o Labocast, um programa de entrevistas com coordenadores e pesquisadores do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC-SP, o nosso Labo. Essa conversa é transmitida pelo YouTube e também pela TV PUC. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Francisco Carlos Gomes, que é coordenador do grupo de pesquisa O Vazio Existencial na Contemporaneidade e as Possibilidades de Realizar Sentido. Seja muito bem-vindo, Francisco. Sempre bom falar com você. Nossa, muito bom estar aqui, realmente, agradecendo, muita gratidão pelo convite, para podermos conversar um pouco sobre esse tema tão importante nos dias atuais, a questão do sentido na vida, o sentido da vida. Com certeza. O sentido da vida, eu percebo que é um assunto que tem sido discutido nas mesas de bar, nos grupos de WhatsApp, em lugares do nosso cotidiano. Porém, eu também percebo, muitas vezes, uma banalização no discurso do que é o sentido da vida. É importante a gente ter um sentido na vida? A gente só pode ter um ou pode ter muitos? Essa é uma pergunta realmente muito importante, porque nós vamos fazer um recorte, um pequeno recorte, sobre o que seria, então, este sentido da vida, através da obra do autor Viktor Frankl. Então, o primeiro pressuposto para que a gente possa pensar essa questão do sentido é que nós devemos encontrar sentido na vida. O sentido não vende nas melhores lojas do ramo. Nós precisamos encontrar ele no mundo que nós vivemos, diante da situação que está sendo vivida. Portanto, o sentido é algo concreto. O sentido é algo a se realizar durante a nossa vida, ou seja, durante toda a nossa existência. Portanto, estamos falando de verbo, de ação, através de alguns valores. A questão que se inicia para poder pensar a questão do sentido da vida é um primeiro pressuposto antropológico e fundamental de que nós temos uma liberdade para a vontade, ou seja, nós somos livres para realizar algo de valor na nossa existência. Então, é importante que em algum momento da vida a gente possa conectar esse pressuposto de que sou livre para realizar. Não livre de tudo, mas livre para conseguir algo que faça sentido. Por isso, nessa perspectiva, nós pensamos, então, numa vontade de sentido, que nós, inicialmente, já temos esse pressuposto de ter essa vontade para realizar, e aí sim, algo concreto, o sentido da vida. Você me faz uma pergunta que eu acho bastante interessante, e muitas pessoas também a fazem, Nós temos um sentido só na nossa existência? Não, porque primeiro nós temos que pensar nesse pressuposto existencial, ou seja, a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Portanto, o sentido ele pode mudar em cada etapa da nossa vida. E por isso que nós precisamos encontrá-lo em cada período. Até esse assunto, como você falou, a gente está discutindo, está conversando sobre o sentido da vida, e aí você citou Viktor Frankl, que é um sobrevivente do campo de concentração. E é muito complexo a gente falar sobre a busca do sentido da vida justamente em meio ao horror. Ao mesmo tempo que é complexo, eu acredito que buscar o sentido da vida em meio à felicidade seja mais difícil. Porque em meio ao horror, a gente é obrigado a buscar combustível para viver. Tem um trecho até do livro dele, que ele diz assim: um dos prisioneiros contou-me que ao marchar numa longa coluna de reclusos recém-chegados,
indo da estação ferroviária para o campo de concentração, ele teve o sentimento de estar andando atrás do seu próprio cadáver. Como que é possível a gente buscar sentido da vida, buscar sentido para a vida, em meio ao horror, como foi o caso do Viktor Frankl? Essa é uma das perguntas assim, né, mais significativas, e eu tive a possibilidade, né, de visitar alguns desses campos que Frankl, né, passou durante os 3 anos, em 4 campos de concentração, e realmente é muito impactante, né, nós olharmos primeiro que tudo aquilo existiu de fato, né, ou seja, e que depois nós podemos até fazer, né, alguma ponte para pensar o mundo contemporâneo, o mundo de agora, mas acho que Frankl sempre acreditou em algo como uma expressão que nós podemos pensar como sim à vida, apesar de tudo. Ou seja, sim à vida, apesar de tudo, apesar dos horrores, né, apesar desses momentos, né, conflitantes, que muitas vezes nós buscamos e muitas vezes nós somos levados, nós somos jogados a esse lugar. Então, quando nós estamos vivendo essa situação de horror, talvez um dos sentidos mais importantes seja sobreviver. Ou seja, não desistir da nossa existência, não desistir da nossa vida. Né? E aí, quando nós falamos, então, do Frankl, e você faz esse pressuposto dos campos de concentração, nós podemos pensar em 3 momentos ali que foram cruciais, né? Ou seja, a recepção nesse campo. Então, você imagina, Frankl não foi convidado a ir ao Frankl, né? Ele foi capturado, foi levado como milhares de outras pessoas. Então, aquele processo de seleção, das primeiras reações, até poder pensar a vida no campo, ou seja, o escárnio, a fome, né, a ausência de sentimentos. Mas mesmo apesar de todos esses horrores, havia humor nos campos de concentração. Essa é uma coisa muito interessante, ou seja, como algo que nos ajuda a sobreviver nesses momentos mais densos. Então, essa conexão da felicidade com o humor, ele pode ser um recurso terapêutico que nós podemos usar diante dessas situações mais agudas. Você trouxe a sua experiência no campo de concentração e nós fomos ao mesmo campo de concentração, que foi Auschwitz, né? Sim. E eu costumo dizer que visitar o campo de concentração de Auschwitz na Polônia, para mim, foi uma experiência que mudou a minha vida e o meu olhar sobre a vida e sobre as capacidades humanas, inclusive como o ser humano consegue ser tão ruim. E nesse processo de buscar sentido e enfim, de como a vida também ela vai tirando, né, o seu otimismo, ela vai tirando o seu olhar positivo do mundo. Eu lembro que me chamava a atenção, você deve recordar dessa passagem, quando a gente entra ali no museu, e você tem vitrines que mostram a desconstrução, o que eles faziam, o que os nazistas faziam com os judeus, com as pessoas que eles pegavam ali e colocavam dentro do campo de concentração, que era assim, numa vitrine as próteses, na vitrine seguinte as dentaduras, na outra vitrine os óculos. E eu até comentei isso em rede social, que é como se eles fossem matando as pessoas em vida, porque você tira o direito de ir, você tira o direito de ver, até o momento que chega ali onde tem um grande vidro com as barbas dessas pessoas. E é quando você tira a fé. E a fé, ela é um dos pilares da nossa vida. Ela é algo que nos dá sentido também. Eu estou muito enganado? Não, certíssimo. E quando nós, né, e você está falando, eu agora, né, tive assim, né, voltei aqui um pouco no tempo, né, também naquela visita, e é muito importante porque o que você fala é sobre esse processo de despersonalização, né, ou seja, nós vamos tirando aquelas características que nos identificam como pessoa, como ser.
E a questão do sentido da vida é tão importante que, para alguns sobreviventes dessa tragédia, desse período tão obscuro, né, que a humanidade passou e outros tantos, o Frankl sempre acreditou que nós, ainda assim, não perdemos o sentido da vida, mesmo com todas essas situações, as piores que nós podemos viver. Porque Frankl, quando então consegue sair com vida dos campos de concentração, ele passa a realizar então, né, ou seja, valores na sua vida, ou seja, algo permaneceu, né, ou seja, mesmo com todo esse processo de tirar as roupas, né, as suas vestes, né, de tirar a barba, de tirar todos os seus pertences, tudo que te identificava lá na vida fora, mesmo assim, né, nós ainda temos uma instância dentro de nós que nós podemos acessar para depois poder viver uma vida e buscar, então, esse sentido de tudo aquilo que sobrou, né, de tudo aquilo que sobrou daquela experiência. Ou seja, podemos não só reconectar a vida, como construir algo novo. Você está falando dessa questão da reconstrução, né? E da maneira com que a gente vai enxergando a vida. E me lembrou do filme A Vida é Bela, que é a história basicamente de um pai que, de alguma maneira, tenta. Eu fico até emotivo, gente. É muito. Ai, olha isso. É assim mesmo. Ele tenta fazer com que o filho consiga enxergar, em meio ao horror, a ludicidade da vida. Ele tenta e ele consegue retirar o filho dali de dentro, apesar de estarem vivendo aquilo. Então, até eu linko isso com o que você falou sobre a questão do humor presente nos campos de concentração. É meio que uma coisa assim, o que não há remédio, remediado está, vamos viver cada momento como se fosse o último e da melhor maneira que a gente puder. É mais ou menos isso, Francisco? É mais ou menos isso, porque nós temos também este outro pressuposto de que a vida, né, pode se encerrar só lá na frente, só lá quando eu tiver velhinho, mas a vida pode terminar no momento seguinte. Né? Nós não temos isso como algo que ocorrerá lá numa data específica depois de fazer e de viver tudo que vivemos. Nós temos que concentrar, então, essa força do sentido em realizar algo agora, né? Algo que permite, né, que a vida permite que você se coloque à disposição para poder, então, né, fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque senão pode não dar tempo, né? Ou seja, quando você está lá, né, naqueles seus últimos momentos de vida, né, qual é a grande questão que aparece, né, em pacientes, por exemplo, que estão, né, passando ali por o seu último momento de vida? É o arrependimento daquilo que não fez. Né? Naquele momento, a gente não está pensando em comprar um carro novo, uma casa nova. Não, é aquilo que você não realizou. Ou porque não teve coragem, ou porque, de alguma forma, você postergou, jogou para frente e depois não dá mais tempo. Então, essa ideia de concentrar toda a sua força e a sua energia para poder viver aquilo que faz sentido é de extrema importância, até para que quando chegue esse momento, você possa olhar para trás e identificar que teve uma vida que valeu a pena ser vivida, né? Porque todos nós temos uma história, nós temos um tempo e temos que aproveitá-lo, porque a vida pode proporcionar, né, que a gente realize, mesmo nessas situações mais difíceis, nessas situações mais densas, nessas situações onde a gente acredita que a vida acabou, que não dá para fazer mais nada. Eu acho que é nesse momento que nós temos que conectar, né, ou com ajuda, enfim, né, ou pelo menos, né, se informando e lendo e buscando. Assim, nós somos buscadores, nós temos que buscar essa realização para viver todas as histórias. O tempo da vida deve ser sempre o tempo presente, né? O passado ele faz parte da nossa história, ele nos dá respaldo. O futuro é uma possibilidade
e uma esperança. Mas o tempo presente, ele é o agora, ele é aquilo que você pode mudar. A gente só pode mudar o agora, a gente consegue mudar o passado e não consegue prever o futuro. Isso é uma reflexão que eu faço muito, principalmente nesses tempos tão velozes, nesses tempos tão líquidos, né? Como diz Bauman, que é um autor que eu gosto muito. Mas voltando a Viktor Frankl, ele usava a expressão não ir a fio quando ele estava no campo de concentração. O que nós entendemos por não ir a fio? Como seria esse ir para o fio nos dias de hoje, metaforicamente? Bem, então primeiro vamos voltar, né, a Viktor Frankl para poder pensar esse recorte, esse momento, né, dos campos de concentração, onde haviam aquelas cercas eletrificadas, né? Você, né, que também teve essa possibilidade, como eu, de ir a Auschwitz, percebeu isso, né? E quando nós olhamos aquela imagem, é muito impactante, né? Porque essas pessoas, como havia falado dessa fase inicial, né, que chegaram, foram recebidas, né, ou seja, essa recepção ao campo, já olhavam aqueles horrores. E muitas delas olhavam, então, tudo aquilo e diziam, não, eu não vou continuar vivendo aqui nesse lugar, eu não suporto isso, eu não dou conta. Então, num determinado momento, elas encostavam a mão na cerca elétrica, né, o que nós podemos pensar, né, numa espécie de suicídio. Né? Então, o Frankl tem uma fala muito interessante no livro, nesse que você cita, né, que ele fez um gesto, né, de colocar uma mão sobre a outra quando ele olhou essa cena e dizer, não ir ao fio. Ou seja, aconteça o que acontecer aqui dentro, a vida ainda é o bem mais precioso. Então, esse ato de fé, como você colocou também, é uma fé que você encontra, né, buscando toda essa força do viver, fez com que Frankl olhasse para aquela cena e também para outras pessoas, outros prisioneiros que estavam ali, e tentava destituí-los, né, dessa saída, né, de tirar a própria vida, né, porque realmente o impacto, a pressão, né, como foi colocada, ela era muito grande. Né? Então, havia até uma passagem nesse momento que um desses prisioneiros que já estavam há mais tempo, né, disse àquele grupinho que Frankl chegava ali para entender um pouco do que era aquilo e do que estava acontecendo. Ele dizia, olha, pegue um caco de vidro no chão e faça barba, né? Ou seja, para você ter uma aparência de quem pode ainda trabalhar, porque isso faz com que você possa ganhar ainda mais um tempo de vida. Olha a preciosidade do tempo existencial. Né? Apenas mais um tempo para, quem sabe, sonhar com a possibilidade de poder sair, né? De sair desse lugar, de sair com vida. Então, isso fez, né, com que muitos deles, não só Frankl, acreditassem nessa possibilidade de avançar um pouco mais, né, diante das adversidades. E aí é que eu posso fazer, então, esse link que você me pede para os dias atuais, né? Ou seja, para principalmente essa questão da pandemia, né, que trouxe, assim, né, uma coisa muito forte no sentido, né, do planeta, né? Ou seja, não é que está acontecendo só num lugar, está acontecendo no planeta Terra, né? E isso fez com que muitas pessoas, em alguns momentos, procuraram abreviar a vida pelo medo, né, pelas situações que ocorreram, como perder emprego, né, como não ter condições de se alimentar e dar conta da sua existência ou da sua família. Então, mais uma vez, a importância do sentido da vida nesses momentos agudos, né, de nós olharmos para essa situação e não ir ao fio, ou seja, não se entregar. Né? Eu costumo dizer
que a questão da morte um dia vai jogar uma partida de xadrez com a gente. E ela vai ganhar. Ela só precisa ganhar uma vez. Nós vamos ganhar várias vezes dela e achar que a gente está com a bola toda e a gente segue, né? Mas um belo dia ela joga uma partida e ganha. Então eu não preciso antecipar essa partida. Eu tenho que entender que é importante enfrentar as adversidades, enfrentar esses momentos, né, onde a vida, né, não nos traz hipoteticamente possibilidades e superá-los, né, para que a gente possa, num outro momento, né, encontrar aquele feixe de luz e poder avançar um pouco mais. Até aproveitando isso que você falou, eu acredito muito que a esperança e o medo, eles têm que estar em equilíbrio. O medo, ele é um fator moderador da nossa vida, é pelo medo que nós existimos, porque se nós não tivéssemos medo de nada, a gente se jogaria na frente de um carro e acabou. E a esperança de que amanhã pode ser melhor, de que daqui a 1 hora pode ser melhor, é um outro fator. Então, quando a gente coloca na balança e consegue chegar no equilíbrio da esperança e do medo de viver, porque o medo, a vida oferece medo, né? A vida oferece desafios. Eu acho que a gente consegue começar a falar no que é o sentido da vida real, da maneira com que você está colocando. Porque o sentido da vida ele deve ser encontrado a toda hora, né? Isso, e aí quando você traz essa questão da esperança, eu mesmo escrevi um artigo no Labo chamado Esperança, eu quero uma para viver, né? É um pouco isso, é essa procura de que, olha, pode ser que ali na frente, né, a coisa possa melhorar um pouco mais, né, em relação daquilo que eu vivo hoje, né? Ou seja, porque de fato essa ideia que a vida já está pronta e ela foi dada, não. Por isso, mais uma vez reforçando, nós temos vários sentidos a serem encontrados durante a nossa vida, mas nós só vamos encontrar se nós tivermos essa disponibilidade interna e essa crença também de que nós podemos ir além, né? A gente pode ir além desse lugar que nós estamos aqui, né? Ou seja, que a gente possa olhar essa visão de futuro para poder realizar aquilo que precisa ser feito. E por isso que o Frankl nos ajuda nesse processo a pensar 3 categorias de valores, então, né? Porque às vezes, né, as pessoas me perguntam, puxa, né, que legal essa teoria do sentido e tudo mais, mas o Frankl aponta um caminho, né? Ou seja, se o sentido é algo a ser realizado, eu preciso, então, pensar numa categorização de valores. Então, ele aponta como valores de criação, ou seja, nós percebemos que aquelas pessoas que estão criando algo no mundo, né? Veja bem, não importa se é algo, né, magnânimo ou uma coisa muito simples, o importante é que ela possa sentir que está criando algo que tenha sentido a ela, né? Como um trabalho, não necessariamente um emprego, mas um trabalho que você possa oferecer ao mundo, ou através, né, de um valor de uma vivência, né, através da relação do amor, através da relação do afeto, através de poder dividir com alguém um espaço além de você, né? Isso é maravilhoso nessa perspectiva de encontrar sentido. E sim, né? Ou seja, os valores de atitudes, que são aquelas coisas que nós não podemos mudar. E aí o Frankl aponta também e nos ajuda a pensar no mundo contemporâneo como nós podemos pensar isso, né? Que é a questão do sofrimento, da culpa e da morte, como a gente havia colocado. Então, a questão do sofrimento, ela está ligada a uma ideia, né, de que eu não encontro, que eu ainda não encontrei sentido na vida. Então, eu sofro. E Frankl propõe ainda algo mais profundo, que é encontrar sentido no sofrimento, né? Isso faz com que a gente tenha forças para superar o que a gente está vivendo nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno, nesse mundo atual, nesse mundo de limitações que atingiu o planeta. Ou seja, é importante encontrar sentido neste sofrimento vivido, né? O que significa essa questão do vírus, o que significa a relação entre as pessoas, em quem acreditar, né? Ou seja, todas essas coisas nós precisamos encontrar sentido,
a questão da culpa, que foram as nossas falhas, porventura, né, nós falhamos em algum momento, e a grande questão para encontrar sentido, né, na culpa é a gente aprender com as falhas. Né, porque a partir do momento que eu aprendo com as minhas falhas, eu posso seguir e ter aquele exemplo, né, para poder usar em outros momentos da história. Né? E, por fim, como nós estamos falando da questão da morte, tanto lá nos campos de concentração, como a questão do ir ao fio, a morte ela é um grande sinalizador de que eu preciso, mais uma vez, colocar energia para encontrar sentido na minha existência. Porque nós somos seres de passagem. Então, se nós olharmos para essa questão da finitude como algo, como um lembrete para que eu possa, então, né, olhar algo de valor e me dirigir em relação à realização dessas coisas, e para cada um é de um jeito, eu acho que isso pode nos ajudar muito. Eu acredito que quando a gente fala em compreender o sentido da vida na dor, como você falou, quando eu começo a ter alguns reconhecimentos da vida, a gente está falando diretamente de processo de maturidade. Lembrando, obviamente, que maturidade não é algo único e exclusivamente ligado à idade, né? Maturidade é visão de mundo, é o que nós vimos, o que nós escolhemos, é a maneira com que a gente interpreta as situações que nos são apontadas. E reconhecer as nossas falhas exige muita maturidade. Então, eu creio que buscar a maturidade automaticamente faz com que a gente busque um sentido de vida que realmente ilumine os nossos caminhos, né? Eu preciso encerrar nossa conversa. Foi uma delícia. Eu fiquei aqui vários momentos emocionados, segurando na garganta minha emoção. É sempre muito bom te ouvir. Até, inclusive, maturidade é um assunto que vai ser discutido num outro Labocast com a professora Danite, mas aí são outros 500, né? Muito obrigado, viu, Francisco? Muito obrigado mesmo. Sim, eu agradeço, né? E talvez ainda tenhamos aqui um minutinho final, né? A gente sempre quer mais um minutinho para poder falar, né? Mas acho que essa questão, apenas fazendo uma ponte com esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que, né, dessa vida, né, da pandemia e futuramente após pandemia, né, que acho que é algo bastante interessante, nós temos que pensar na nossa redenção. Né? Ou seja, como é que nós vamos nos libertar dessas amarras que foram impostas e para, a partir daí, se redimir, né? E estar sempre em busca de sentido. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenhamos outros bate-papos assim. Com certeza nós teremos. A conversa de hoje fica por aqui, mas não deixem de conferir todo o conteúdo que é produzido e publicado nas nossas redes sociais e também no nosso portal offlates.com. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.